Aqui, assistir um filme encontrado nas profundezas da internet. Bora ver do que se trata. Senhores, como vocês sabem, eu sempre procuro trazer filmes estranhos para mostrar para vocês. E eu já trouxe aqui grandes obras cinematográficas muito duvidosas. Só que eu queria quebrar o meu próprio limite, queria quebrar o meu próprio recorde. Eu pensei comigo mesmo, qual será o filme mais estranho e duvidoso que eu consigo achar? Mas que é essa? Depois Exatamente o que eu tava pensando. Eu acho que vai daquele ter que censurar isso, porque o YouTube, se você fala palavrão durante o primeiro minuto do vídeo, ele desmonetiza tudo. filme No meu canal alemão secundário tá muito lá, chato ou isso. do filme do Brad Pitt tentando comer desenho, eu pensei que poderia ser impossível. Mas como a Bela e Belinha já dizia, o impossível é só questão de opinião. Então eu pesquisei nos lados mais sombrios da internet, em sites muito duvidosos, e eu consegui encontrar. E não é qualquer filme, senhoras e senhores, eu consegui encontrar um filme de 1900 e pouco sobre um prisioneiro furry que conversa com a própria Benga. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sim, algum francês filho da p Tinha conseguiu que ser. fazer isso aqui. E acredite em mim se você quiser, a proposta desse filme não é a coisa mais nojenta. A coisa mais nojenta, na verdade, são todos os atores e atrizes que estão nesse filme, que usam máscaras que ou foram encomendadas diretamente do inferno ou da Shopee. Pois é, esse filme conta a história desse homem meio cachorro, meio humano, meio cachorro, que tá preso há 2 anos por um crime que ele nem sabe o que é. Bom, ele não sabe, mas Eu não tenho o que comentar, tá? Então eu só vou assistir. eu sei muito bem. Perdoa pelo react sem reação, mas eu tô em choque. Esse cachorro aí que se chama Marques foi acusado anonimamente de cagar em uma cruz. Alguém mandou uma caixa com uma cruz cheia de bosta e uma carta e falou: pô, foi o Marques, hein? Assinado anonimamente. Vue du nez, il y en a pour 30 ans là-dedans. Ce n'est pas la mienne. Il s'agit d'une erreur judiciaire. Pièce à conviction numéro 2. Monsieur le chef de la police, le délit ci-joint a été commis sous mes yeux par un certain marquis, signé un ami qui vous veut du bien. Vous vous contentez d'une dénonciation anonyme. E o cachorro é calvo ainda, deve ser pra fazer meio que a orelha dele, assim, né? Meu Deus. E sim, a primeira cena desse filme consegue ser muito pior do que tudo isso que eu falei até agora. Na primeira cena, o Marx está lá dentro da cela fazendo um artesanato, uma cabaninha, que vocês já vão entender para que vai servir. Mas enquanto ele tá lá fazendo o seu artesanato, chega outro personagem muito importante pra trama, que é essa merda horrorosa e essa bosta, eu não sei nem que de bicho que é esse. Eu não tô conseguindo falar nada. Eu não consigo reagir, desculpa. Essa merda, esse demônio. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Que se chama Amber, porque o filme é francês. Todos os nomes são assim, é Marquis, sabe? E esse tal de Amber é o vigia da cadeia. E ele que vem vigiar os presos, obviamente, né? Vem trazer a refeição deles e ele vem trazer a refeição do Marques. E claro, é uma cadeia, então a refeição do Marques é água suja e pão seco. De la pierre, pipi de chat. Le petit déjeuner ordinaire de la maison. Vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. E eu juro pra vocês que esse diálogo acontece. Eu juro por tudo que o seguinte diálogo acontece. Meu O Deus. Marques reclama da comida que é uma merda e o Amber fala: cara, eu posso trazer lagosta pra você comer. Posso trazer lagosta, mas tem que comer o meu c... Você tem que comer o meu rabo. E aí eu trago lagosta pra você. Esse diálogo é real. Acontece. Quoi, vous obstinez-vous Meu Deus. à refuser mes langoustes? Ah, tu m'en fous. Je ne dors plus. Ah, prends-moi. Que isso, cara, coisa Amber. perturbada. Tu n'as pas réussi à obtenir par le chantage, tu ne l'auras pas par les sentiments. E o Marques vira pra ele e fala: meu irmão, eu prefiro passar fome. Prefiro morrer de fome desnutrido aqui do que ter que me submeter a um negócio desse. Aí o Amber fica puto, pega toda a comida e deixa o Marques passando fome lá. Eu tô muito acostumado a falar essa frase aqui, mas calma que piora.
Como eu falei, o Mark está há muito tempo nessa prisão. Em algum momento da vida dele, O que é isso, cara? O que é isso, cara? ele chega à conclusão que a sua única companhia é a sua própria giromba, que deve ter noção que a sua única companhia é a sua Se o Porta dos Fundos pode usar um de borracha no vídeo, eu posso mostrar um fantoche de madeira. própria Sei não. giromba, que deve ter mais de 1 Porém, vou metro de censurar. comprimento. Olha o tamanho dessa porra, parece a Lucille do The Walking Dead. E acontece que essa giromba tem Nojo. um rosto, fala e ainda por cima tem uma personalidade. E ela se chama Colin. E eu sinceramente acho que o melhor jeito pra explicar Não. a dinâmica dessa relação É impossível. Não é possível que ele vá falar que é tipo o Kira e o Ryuk, Death Note. Eu sinceramente acho que o melhor jeito para explicar a dinâmica dessa relação é Death Note. Imagine se em Death Note o Light não tivesse um embate mental contra o L, mas ele tivesse um embate mental contra o próprio pau. É literalmente Ok, é isso. isso, com o Marcus representando a mente e a consciência e o Colin representando o desejo animalesco do homem por b****. Ou, para deixar mais simples, cabeça de cima versus cabeça de baixo. Parece um título de vídeo do Enaldinho. Bom, e tem mais alguns outros personagens que são muito importantes para esse filme, como, Todo mundo calvo nesse filme. por exemplo, na cela ao lado da cela do Marcus, tem 2 prisioneiros. Um deles é um porco que foi preso por canibalismo. Ele vendia restos mortais da sua própria espécie, e o seu companheiro de cela é um preso político, que também é uma espécie de cachorro ou sei lá o que é isso. Porque, além disso aqui ser um filme furry, isso aqui é um filme furry de Revolução Francesa. Isso não é um filme furry, assim, no sentido moderno da palavra, né? Os animais estão aí pra representar alguns conceitos arquetípicos, eu tenho certeza. Mas eles estão muito perturbadores. Isso acontece um pouco antes desse evento acontecer na história, e esses 2 personagens estão planejando um prison break, uma fuga da cadeia, e sinceramente o plano dos caras até que é bom. Nessa cadeia existe um sistema. Toda vez que você se confessa para o padre da prisão, ele te dá uma cruz e um terço. Então, depois de várias confissões, eles têm muitas cruzes e terços nas paredes. Então eles pegam tudo isso e montam uma escada para descer a janela. Só tem uma coisa que atrapalha esse plano, que são aquelas grades que tem ali na janela da cela. Só que eles também burlaram isso. Como eu falei, nessa cadeia aí, toda vez que você come o rabo do vigia, você ganha lagosta. Então, depois deles comerem muitas lagostas, eles pegam os ossos e ficam raspando a grade até ela sair. E toda vez que um deles vai serrar a grade, ele pede para o outro da cela rezar bem alto, que é para os guardas ali não ouvirem nada. Esses 2 aí ficaram muitos e muitos anos nesse processo e finalmente chegou o dia da fuga. Mas para essa fuga funcionar, falta uma coisa: o Marcus. Novamente o porco pede para se confessar para o padre, e toda vez que ele se confessa, ele tem que ficar sozinho ali na cela. Então, o seu companheiro de cela, o cachorro, ele é transportado para a cela mais próxima, que é a do Marcus. Bom, quando eles forem dar a fuga naquela noite, eles têm que garantir Isso é tipo a versão amaldiçoada de Conde de Monte Cristo, sei lá. que ninguém vai perceber, principalmente o Amber, o vigia da prisão. E sem sacanagem, o cachorro revolucionário chega pro Marcus e ele pede para ele comer o rabo do Amber enquanto eles fogem da cadeia, para ele não perceber nada. E eu não tô exagerando, eu não tô fazendo exagero cômico, eu estou falando, realmente é esse o diálogo. Ele chega pro Marcus e ele fala para ele comer o do Amber em nome da liberté. Porque se o Amber estiver dando o c... Isso é muito francês, né? não vai perceber que tem 2 caras pulando a janela de noite.
Aí o porco acaba de Essa é Conde Monte Cristo francês, pois é. se confessar lá e o cachorro revolucionário tem que voltar pra cela deles. E aí antes dele sair ele fala: Marques, eu conto com você, meu amigo, em nome da Liberté. E o Marques fala: meu amigo, não é comigo, é com ele aqui. E aí ele aponta pro Colin, que tem consciência própria. Ele que tem que decidir se ele vai fazer aquilo ou não. Aí o Colin, como eu falei, já inicia aqueles jogos mentais, pique Ellie e Kira de Death Note com o Marques e fala: meu amigo, a gente pode fazer um acordo aqui, você quebra um galho pra mim e eu quebro esse galho pra você. Aí o Marques olha pra ele e fala: o que você quer, meu filho? Fala pra mim o que você quer. E o Colin olha pra uma rachadura na parede. Uma rachadura na parede e fala: meu irmão, sempre quis comer aquela parede ali, velho. Se tu fizer essa boa pra mim, Não. a gente vai nessa. E não é... não adianta eu falar que não é brincadeira. Acho que vocês já entenderam o nível da coisa aqui, que ele realmente Ah, na parede é uma pessoa. lasca a mandioca na parede. E na hora que ele tá lá torando a parede, aparece o padre da prisão e fala: que pariu, hein, meu amigo. É isso aí que a solidão faz com o homem, mas não seja por isso, agora você não vai mais passar necessidade. Então ele aponta para uma mulher que estava na porta, que é uma mulher meio vaca, meio mulher, e literalmente falando. E ele fala: meu irmão, não passe mais necessidade, não passe mais nada, tá aqui para você, faça o que você quiser com ela, você tem a bênção da igreja. E essa mulher vaca também é um personagem muito importante, o nome dela, se eu não me engano, é Justine. Na primeira cena que ela aparece, ela está se confessando para esse padre, ela está relatando que ela foi violada. Eu não sei o que dizer. Pelo rei e que estava grávida dele. O problema é que essa cena é um nojo completo, porque além do padre gostar muito de ouvir isso, tanto que ele fica pedindo mais detalhes, pra ela ser mais específica, contar a história mais detalhadamente, porque ele estava gostando de ouvir. Abusait de moi de toutes les façons possibles. Pas si vite, mon enfant. Comment a-t-il commencé? Par ici? Ou par là? Par derrière. J'ai besoin de détails, mon enfant. Est-ce que vous aviez gardé votre petit linge intime? O Ambert, o vigia da prisão, estava ouvindo na porta enquanto ele lustrava a gaita. Quem que mandou esse vídeo? O Andrade. O Andrade. Lembra que eu falei no início da live? Que tem certos indivíduos que mandam os piores e os melhores vídeos da live? Quer dizer, o vídeo do cara é muito bom, mas o assunto é aterrador. A questão é, ela estava grávida do rei e eles precisavam encobrir isso. Precisavam dar um jeito de que ninguém soubesse ou que ninguém acreditasse nela. Então eles jogam ela na cela do Marques para tentar fazer com que ele viole ela. Só que o Marques é um cavalheiro, ele jamais faria tal coisa, tanto que ele nem tenta. A única coisa que ele faz para ela é ler os seus textos, porque como eu falei, o Marques, ele é um escritor, ele é um poeta. Inclusive todos esses contos do Marques que ele lê para as pessoas ao longo do filme são contados em forma de stop motion e por mais asquerosos que sejam os contos, até que é visualmente bonito. Não só eu gostei, como a Justine também, porque em poucos minutos ela se apaixona pela mente brilhante do Marques. E quando finalmente ia rolar alguma coisa mais ali, que eles estão ficando mais íntimos, aparece o Ambert e flagra aquela cena e fica completamente revoltado. Toi, un jour, tu regretteras tout ce que tu ne m'as pas fait. Ele entra puto na cela falando: como assim, cara? Como assim você vai descer a lenha nela e não em mim? Aí ele tira ela de lá puto e joga ela nas catacumbas da prisão.
E essa cena é uma das cenas que... Sabe quando a cena te traumatiza e você lembra dela constantemente pelos próximos dias? Tanto que eu não posso mostrar quase ele não vai colocar nada dessa cena. Mas o Ambert, ele viola a Justine. Só que antes disso, ele puxa as tetas da vaca, sabe? E começa a encher um balde de sangue. É a coisa mais asquerosa que eu já vi na minha vida. E me deixou mal por muitos dias consecutivos. Bom, mais tarde naquela noite, o Marques, ele escuta... E o cara mandou o seguinte. O texto do Andrade pra esse vídeo foi: sabe que dia é hoje? Dia de shitpost. Shitpost. Shitpost, muito engraçado. Escuta a batida que o cachorro revolucionário dá na parede, que é o sinal para ele ajudar a revolução a acontecer. E ele já tinha se decidido que ele ia realmente ajudar, então ele chama o Ambert e fala: Ambert, eu tô com fome de lagosta hoje. J'ai comme une envie de langouste. Ah, bouge pas, mon mignon. Je vais t'en chercher une grosse. Então o Ambert traz lá as lagostas pro Marques comer, mas antes dele comer a lagosta, ele tem que comer o Ambert. Aí o Ambert Como é que o negócio levanta, se mano? posiciona ali, aquele bicho nojento e asqueroso, e o Colin simplesmente fala: meu amigo, não conte comigo, não consigo fazer isso, aí me desculpa, eu sei que eu prometi, eu sei que a gente tinha um acordo, mas não dá. Aí o Marques olha pro Colin e fala: então que porra que eu faço aqui? Fala pra mim. Aí o Colin, com todo o seu QI, pega e fala: tá vendo a lagosta aí na sua frente? Xuxa na maionese e bota lá dentro, ele nem vai saber a diferença. E é exatamente isso que o Marques faz, enfia a lagosta lá, sabe lá. E a pior parte é que isso tudo foi pra absolutamente nada, porque o plano dá todo errado. Pois é, acontece que o porco ele tinha comido lagosta demais, então ele fica entalado na janela e para completar a escada quebra e os dois começam a gritar pedindo ajuda dos guardas. Então o Ambert sai correndo com uma lagosta enfiada lá para poder ajudar os dois idiotas que estavam pendurados ali. Bom, e como o Marques não é nenhum idiota nem nada, ele vê que o Ambert deixou a porta aberta e tenta fugir, só que ele é capturado e mandado para masmorra. Inclusive até a peça dele tem uma coleira ali de preso. E como eu falei antes, jogar a Justine nessa cela foi ideia do padre, para ele poder limpar o nome do rei, para ele poder ocultar o crime que ele cometeu. Então esse mesmo padre, que é meio camelo, ou sei lá que bicho é esse, vai até a cela da Justine para ele ter certeza de que tudo correu conforme o plano. E o problema é que o Marques ovelha, né, provavelmente. não é nenhum tarado, não é nenhum criminoso. Então ela fala que nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é que ela se apaixonou pelo Marques devido à sua inteligência e aos seus textos que ele leu. E ela deixa bem claro que esses textos são bem profanos, bem sujos e bem depravados. Só que o problema é que isso é justamente do que esse padre gosta. Ele então pede pro Ambert ir até a cela do Marques e pegar todos os seus... Acho que a gente precisa de um documentário sobre esse filme. Tipo, pode ser o repugnante que for. Mas isso aqui, como isso viu a luz do dia? Que roteiro é esse? Que criaturas são essas? Da cabeça de quem que veio isso? Eu preciso de psicólogo também, sim, mas eu quero entender de onde veio isso, de que abismo isso surgiu. Textos para ele. E o texto e as histórias são de um nível tão bom que o padre leva uma única folha para ele poder recitar durante a suba do reino. Ele começa a ler lá em voz alta, começa a recitar os textos do Marques, só que tem um problema. Nesta
do reino, tinha um repórter que estava ali ouvindo, e ele fica completamente encantado com aquelas palavras. Ele pergunta se foi o padre que escreveu elas, e o padre mente, fala que ele é o autor daquilo. Então esse peixe aí, ele faz uma proposta pro padre. Ele fala que ele quer publicar os textos dele, porque ele gostou do jeito que ele conta as histórias, de quão brutal elas são, e ele vai dar um adiantamento em muito dinheiro para ele. Só que enquanto isso tá acontecendo, a gente tem que voltar para a cela da Justine. Agora... Sabe aquele negócio de que o iluminismo afastou as pessoas de Deus? E isso depravou todas as morais e conceitos dos franceses a ponto de destruir a psique e o ethos do povo? Então, esse filme demonstra isso. Ela manda no Ambert. O Ambert tá fazendo tudo o que ela pede. E o motivo para isso é simples. Lembra o que eles queriam fazer com o Marques? Que eles queriam que o Marques achasse que ele era o pai da criança, porque ele teria abusado da Justine. Só que... Tipo, do jornalista querendo publicar um texto brutal e todo mundo, né, fazendo amor ao mesmo tempo. Você vai encontrar alguns textos assim, da época mesmo, essa depravação, quando os preceitos cristãos começam a ser rejeitados através da visão cientificista do mundo e do materialismo exacerbado. Não ironicamente, isso realmente aconteceu. Eu não sei se foi a intenção desse filme mostrar isso, mas ele está mostrando isso também. É o hedonismo total, pois é. Ele era o pai da criança porque ele teria... E o povo reclama de Caifuku. Abusado da Justine, só que quem fez isso com ela foi o Ambert. Então o Ambert acha que ele é o pai da criança. E a Justine vê isso como uma oportunidade dela ter... Porque, tipo, bizarrices à parte, o roteiro não parece ruim. Tem um monte de reviravolta bizarra, sabe? Uma vida um pouco melhor e ela começa a escravizar o Ambert, pedindo cada vez mais e mais coisas e ele atendendo tudo porque ele acha que ele é o pai da criança. E uma das coisas que ela pede... Tipo, pior que parece que se tivesse artistas normais o negócio ia ser muito bom. Mas talvez exatamente por ter personagens deformados e simbólicos o negócio fique com aquela curiosidade mórbida, sabe? Que você tem, tipo, você fica curioso pra ver coisa nojenta, coisa bizarra. Então... é pro Ambert ir até lá e roubar todos os textos do Marques que estavam com o padre. E ele ficou meio relutante em fazer isso, experiência só que única. a Justine parou de comer. Ela falou, meu Deus, eu não consigo comer, eu só vou voltar a comer quando eu tiver os textos do Marques para me inspirar. E o Ambert, como estava preocupado com o filho dele, decidiu roubar os textos. E isso ao mesmo tempo que o padre estava conversando com o peixe lá. Então o padre volta para a prisão para buscar o resto dos textos e publicar, só que o Ambert dá a pior desculpa de todas. Alors, ces manuscrits, où sont-ils? Je vous avais demandé tous ces papiers, et vous ne m'avez rapporté que sa chemise. Je n'arrive pas à les retrouver. J'ai dû les mettre au cabinet. Oh, misérable analphabète! Miserável analfabeto. Funciona, o padre acredita nele. Então o padre tá lá altamente lascado. Ele acha que o Ambert limpou o rabo com todas as escritas do Marques, então ele tem que dar uma desculpa pro repórter para ganhar mais tempo. Então ele chega lá pro peixe e fala, oh, ma chérie, mon amour, eu estou sem inspiração, estou num bloqueio criativo aqui, nada está me vindo aqui, não consigo escrever nada. Aí o peixe chega bem pertinho dele e fala, meu amigo, só tem uma única coisa que inspira, que sempre inspirou todo e qualquer homem. Uma boa E o padre, concordando com isso, ele pega o Marques e joga dentro da cela da Justine para ver se ele se inspira mais para continuar escrevendo. Mas vamos resumir o final do filme porque é chato pra c... É cheio de trama política, cheio de plot twist e ninguém tem saco pra isso.
Bom, enquanto essas cenas e essas histórias da prisão aconteciam, elas iam intercalando com outra personagem. Essa aí, que é uma revolucionária disfarçada. Ela tá se relacionando com o governador ou coisa do tipo, fingindo que é a dominatrix dele. E pra quem não sabe o que é isso, basicamente ela enche o cara de porrada e ele adora. E de pouco em pouco, durante o filme, ela vai ficando mais próxima daquela prisão. Porque o objetivo Isso é totalmente uma novela de época francesa mesmo. O texto da época. Isso aí tá dentro do imaginário francês mesmo. Claro, é um filme francês, né? Mas faz muito sentido. O francês é tudo depravado, né? O francês é muito maluco. É só ver como é que a França tá hoje em dia, né? Os caras se autodestruíram por hedonismo e falta de limite e culpa interna. Enfim, os caras são meio dodói da cabeça. Ela é soltar o cachorro Mas revolucionário. os franceses sempre foram mais únicos, vamos dizer assim, né, em relação a espanhóis, ingleses, alemães, italianos. Os franceses sempre tiveram uma fama de serem mais, né, chamativos, de certa forma. Sempre tiveram uma identidade elegante, que era muito copiada pelos outros, né? O Brasil, por exemplo, tentou copiar Paris de todas as formas, lá no Rio de Janeiro, trazendo até as pombas. Sim, a gente tem pomba pra cá, porque a gente trouxe pomba pra imitar Paris. Mas a arquitetura do Rio de Janeiro é muito parecida com a de Paris, inclusive. Quando eu viajei pra lá, parecia o Rio de Janeiro, só que todo mundo falava francês, achei uma bosta. Sinceramente, achei Paris horrível. Um monte de mendigo, tudo sujo, cheio de rato e perigoso. Mas pra mim não foi, porque eu sou carioca. Então, tentaram assaltar a nossa van na hora de ir embora, 3 horas da manhã. Assaltar não, furtar. Foi um furto invertido. Como é que foi? A gente saiu lá, tipo, 2 graus, 3 graus. Todo mundo saindo do hotelzinho que a gente tava. Aí tinha a van esperando a gente. Aí meu pai botando as coisas na van. E aí 2 caras ajudando, né? Aí eu cheguei lá, né, e tava vendo. Aí meu pai, pá! Botou uma mala enorme assim no peito de um dos caras que tava ajudando. Tum! Toma! Pra botar. E o cara só ficou parado meio que... não entendeu o que aconteceu. Aí eu achei, são 2, né? Os 2 caras estão ajudando. Mas aí, depois o outro cara que tá ajudando tirou a coisa da mão do outro cara, botou na mala e xingou o cara. Tipo, sai daqui, sai daqui. Cara, era um mendigo. Era um mendigo. Só que ele tava de casaco, touca, calça jeans. Parecia qualquer. Ele era um mendigo tentando pedir coisa, roubar, só que ele não falou nada. Aí o cara começou a falar francês e meu pai adora ser metido que fala francês. Meu pai realmente fala francês. E sempre que ele tem a oportunidade de falar francês, ele fala. Então, quando chegou o mendigo, meu pai achou que ele era mais um da van, que tava ajudando. E aí eu vou falar em português o que ele deve ter falado. Opa, boa noite, tudo bem? Essa aqui é a mala. Tá, deu no peito do cara. O cara segurou, o cara me deu a mala dele pra ir embora com a mala? Como assim? Meu pai, não, tá muito frio, né? Sei quem tá, mas vamos fazer uma boa viagem e tal. Valeu por buscar a gente. Tudo isso em francês. Meu pai lá desenrolando no francês. E o mendigo, tipo... Hã? Aí depois, outro cara da van tirou o negócio da mala, mandou o mendigo sair. O mendigo ficou lá parado olhando. Aí meu pai ficou falando em francês com o cara. Alguma coisa, eu não sei que meu pai ficou falando, tipo, não percebeu que era mendigo, que eu tava sem a mala. Ele achou que o cara tinha botado a mala lá, porque meu pai tava indo e voltando com as malas, né? E começou a falar um monte de coisa de francês com o cara, sei quem e tal. Falou da van, falou de que foi muito boa viagem e tal. Até uma hora que o mendigo só deu as costas e foi embora. Então, é isso. O mendigo ficou sem saber o que fazer. Tipo, os caras não estão com medo de mim, não? Não. O mendigo foi embora, é isso. Meu pai deu uma porradão com a mala no peito do mendigo. O mendigo ficou sem reação, mano. É isso. Esse mendigo também tem uma história mal confusa pra contar, você imagina. Não, eu fui tentar pedir esmola lá nos caras, ou assaltar, furtar, que só que acho que ele desistiu. Tinha muita gente, era a família toda ali, né? Tinha eu, meu outro tio, que tem quase 2 metros de altura e tal. O cara da van, meu pai. Meu avô é um homem, mas tá velho, mas mesmo assim, né? Põe uma certa presença. Aí ele deve ter desistido, vou pedir só esmola. E aí o cara começou a falar um monte de francês comigo, eu não entendi
nenhuma. O cara me meteu a mala no peito, quase me derrubou. E depois ficou falando da viagem dele, que foi muito bom, que eles visitaram a Torre Eiffel, isso aqui e tal. Ai, ai. Hoje o cara mais xarope que eu, pois aí foi embora. Doido, né, cara? Na francês andando com fone sem fio, olhando pro céu. Os caras são muito. E aí no metrô tem muito batedor de carteira. Tem uma equipe de mulheres, né, um grupo de mulheres que vão roubando coisa da bolsa de outras mulheres de bolso. E é famoso isso lá, os batedores de carteira. Sempre tem adolescente, jovem adulto que vai roubando, eles vão em grupo pra tentar te intimidar. E a gente pegou uns metrôs que estavam bem lotados, né? Moleque, os caras vinham. Eu, meu pai, meu tio, só estufava o peito assim. Meu tio 2 metros, eu 1,80. Meu pai tá mais ou menos 1,80, 1,78. Meu pai forte, sempre vai na academia e tal. Né? A vida toda fazendo atividade física, atleta, sabe mexer com arma. Aí os caras vinham, nós três, os caras vinham tipo, pra perto da gente. A gente já batia neles. Sabe quando tipo, o cara vai esbarrar em você e usa isso pra roubar coisa? Quando eles viam, a gente esbarrava neles. Eles olhavam pra gente e a gente olhava pra eles também. E aí os caras só, tipo, não queria comprar briga, porque a gente também não ia comprar briga. Só que se a gente ficasse com medo, aí que eles iam roubar. Só que a gente não tem esse medo porque a gente vem de um lugar pior ainda. Então, vocês que esbarravam e roubavam eles, pois é, a gente que roubou os caras. Não, mentira, a gente não fez nada. Mas é porque assim, a gente fazia um círculo, ou ficava na frente, e aí minha mãe, as minhas tias e tal, ficavam sentadas no banco ou atrás da gente. E a gente fala, bota a bolsa, abraça a bolsa, sei que e tal. E aí não teve os dias, estava bem lotado mesmo o metrô. E você vê, cara, você vê exatamente quem tá roubando. E o gringo não percebe. O gringo não percebe quem tá roubando. A gente percebia claramente. Meu pai é muito paranoico. Meu tio nem tanto. Mas meu pai é muito paranoico. Ele passou parte dessa paranoia pra mim. E cara, a gente via claramente. Esse aqui quer roubar. Aquele ali vai tentar bater carteira quando abrir a parada. Você vê no jeito que a pessoa tava olhando, linguagem corporal, os grupinhos, entendeu? Dá pra perceber, cara. 30 anos de Rio de Janeiro faz você pensar nesse tipo de coisa. Porque a gente é paranoico, sabe? Tipo, eu não consigo sair de casa e relaxar. Você fica nervoso o tempo todo. É um defeito, mas uma autodefesa, né? Eu acho que qualquer brasileiro que vai pra Europa tem um pouco dessa experiência. E você percebe como o gringo parece que vive no mundo da lua. Alguém já teve essa oportunidade de ir na Europa? Parece que eles estão no mundo da lua. Tipo, entendeu? Eu fui furtado. Mas claro, você tá com fone sem fio andando de bicicleta distraído, cara. Teve uma pesquisa que dizia que o brasileiro é o povo mais paranoico do mundo. Faz sentido, né? Sair do centro do Rio de Janeiro às 21 horas é o treinamento pra vida. Pois é, tem uma vez que saí da faculdade, umas 7 e pouco, quando eu cheguei no centro do Rio de Janeiro já era 9 horas da noite. Cara, essa era a hora que tinha um monte de pivete com faca e pistola roubando na praça ali das barcas. Ele tinha que descer o ônibus. Esse era o ônibus que o povo também pulava pra roubar celular da janela. E aí a gente descia ali, andava pras barcas e vinha um monte de pivete te abordar. E tu não podia dar papo, não podia parar, os caras te xingavam de filha da p, isso, de isso aqui. Você tinha que continuar seguindo reto, olhando, aí vinha 5 atrás de você não podia parar. Cara, o bagulho aqui é doido aqui no Rio de Janeiro. Centro do Rio não dá não, cara. É um lixo aquele lugar. É igual Paris. O centro do Rio de Janeiro e Paris são iguaizinhos. Inclusive a sujeira. Então, o povo pode falar, até parece que os caras não bateram, né, mas trombaram com um batedor de carteira no metrô da França, mas sim. É porque os caras não querem confusão, eles só querem roubar e ir embora. Se você não deixa, se você não abre espaço pra isso, eles falam, trabalho demais. Todo criminoso pensa como negócio. E fala, cara, isso aqui vai dar trabalho demais. É melhor eu ignorar e tentar roubar daquela velha ali que tá distraída, entendeu? Porque ela é apaixonada por ele. Ou seja... Só quem sabe que é Madureira às 11 horas sabe que é terror. Cara, eu não sei o que é Madureira às 11 horas da noite, graças a Deus. Porque que pariu, que medo.
Pavuna, nossa. Ela tem que mamar o governador pra soltar o homem que ela ama tanto. E juntos O os quê? dois o revolucionário daquela prisão. Porque o objetivo dela é soltar o cachorro revolucionário, porque ela é apaixonada por ele. Ou seja, ela tem que mamar o governador para soltar o homem que ela ama tanto. E juntos os dois iriam iniciar a Revolução Francesa. Bom, o filme vai passando e chega uma hora que essa personagem sugere ao governador de eles Olha o drip aí, ó. irem até as masmorras, fazerem umas brincadeirinhas lá. E ele, tarado do jeito que é, aceita. Então, quando ela amarra ele lá no calabouço, ela aproveita para pegar as chaves dele e libertar todo mundo. Só que a fuga é um completo desastre. Eles mal saem do lugar e o governador morre, o cachorro revolucionário morre, o porco canibal morre e só sobra o Marques e a personagem que estava libertando eles. E o final do filme é mais estranho do que tudo, porque sai de lá o Marques e a mulher e o Marques desce a lenha nela sem motivo nenhum. Pra piorar, Tá comemorando, porra. Comemora o gol, né? Fugiu, saiu com a gostosa. depois de sentar na benga do Marques, ela fica triste porque o cachorro revolucionário morreu, mesmo depois dela dar literalmente depois que ele morrer. Ela fica com depressão e se enforca. O Marques encontra o corpo dela lá enforcado e ele começa um diálogo com o Colin, a benga dele. E aí acontece um momento meio sombrio no filme que o Colin pede pra dar um último beijo nela porque ele estava apaixonado. Então o Marques passa a giromba dele na boca do cadáver. E ela revive. E ela fala que o Colin é um anjo. E no final do filme, o final do filme é isso aqui mesmo que eu vou falar agora. O Mark se separa do Colin. O cara se separa da própria benga. A benga vira uma entidade só, uma pessoa própria. E foge junto com a dominatrix, deixando assim o Mark sozinho com os seus pensamentos. E acaba o filme. Também acontece a Revolução Francesa, mas a gente não vê nada disso. Essa foi a pior merda que eu assisti na minha vida. Olha o que eu faço por vocês e ninguém me agradece. Ninguém vira membro, ninguém me doa dinheiro. Que absurdo é esse? Não ironicamente. Ninguém se sacrificou tanto pelo seu entretenimento quanto eu. Eu não tenho mais nada o que falar. Mas ó, o Andrade falou o seguinte: em minha defesa, esse filme tá completo no YouTube. E você disse que queria saber sobre a escrita chinesa. Então, dei a oportunidade de analisar a francesa. No mais, olha a resenha que o vídeo proporcionou. A análise cultural que todos tivemos. De nada. Andrade, eu só não te bano porque você já doou muito dinheiro pra live.